Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais uma edição do Virou Notícia nesta terça-feira, dia 11 de fevereiro de 2020. Olha, a gente vai falar hoje a respeito dos estragos, e transtornos causados pela chuva em Poços de Caldas e também na região, cidades bastante afetadas aí por conta do temporal, da chuva que cai desde ontem em Poços e região. A gente vai falar também da morte de um trabalhador que prestava serviço da Alcoa e também de uma mulher que morreu hoje de manhã, vítima de um acidente de trânsito no bairro, no Jardim IP, no Bosque do IP. Bom, a gente começa então com as ocorrências policiais, onde ontem a equipe do Tático apreendeu um adolescente por envolvimento com o tráfico na rua Mato Grosso do Sul, aqui em Poços de Caldas. Com ele foram encontradas 2 buchas de maconha, além de 5 tabletes e também um aparelho celular e R$272 em dinheiro. O adolescente, assim que viu as viaturas, tentou fugir para não ser abordado, mas foi alcançado, detido e encaminhado para a delegacia juntamente com o material apreendido. E olha, gente, morreu ontem à noite um trabalhador que prestava serviços na Alcoa, na unidade da Alcoa, na zona sul da cidade. O acidente aconteceu na tarde de ontem, após quando ele fazia o reparo na estrutura metálica de uma unidade, de uma área que estava desativada, e ocorreu um incêndio na plataforma onde ele estava e ele teve 90% do corpo queimados. Ele foi socorrido pela equipe de brigadistas da empresa e depois pelo SAMU, e levado imediatamente para a Santa Casa, onde ficou internado, porém não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo ontem à noite mesmo. O corpo ainda está no IML, o corpo do José Marcos Gonçalves, de 40 anos, está no IML aqui de Poços de Caldas e a família aguarda pela liberação para iniciar aí o velório. E também na manhã de hoje, infelizmente, uma mulher de 58 anos morreu vítima de um acidente de trabalho. Ela estava com o patrão dela em uma caminhonete, próxima ali ao Bosque do IP, no Jardim IP, na zona leste de Poços de Caldas, quando o motorista teria perdido o controle da direção, bateu em uma árvore e em seguida acabou avançando aí pelo alambrado e caiu de uma altura de 4 metros, de acordo com a Polícia Militar. Ainda de acordo com a Polícia Militar, os 2 ocupantes dessa caminhonete, tanto o motorista e a passageira, que veio a óbito, eles não usavam cinto de segurança. O motorista, que é o patrão dessa mulher de 58 anos, ficou gravemente ferido e foi levado para a Santa Casa, socorrido aí pelas equipes do SAMU e levado para a Santa Casa. Infelizmente, 2 mortes aí registradas de ontem até hoje aqui em Poços de Caldas, um acidente de trabalho e outro de trânsito. A gente vai acompanhando aí a apuração dos casos, qual teria sido a causa tanto do acidente do trabalho, também quanto a causa desse acidente que ocasionou aí na morte desta mulher de 58 anos na zona leste de Poços de Caldas. Olha, e agora a gente começa a falar a respeito da chuva. Vocês devem ter percebido aí pelas redes sociais muita coisa, muita postagem de gente falando de chuva no Kennedy, na região campestre e também Campestrinho, que é distrito de Divisa Nova, mas está pertinho aqui da gente aqui. A gente começa falando da situação então de Campestrinho. O nível do rio Peixe, ele subiu e acabou transbordando e provocando o alagamento de pelo menos 10 casas, de acordo com o coordenador da Defesa Civil de lá, Ivan Cardoso. Pelo menos 10 casas foram inundadas pelas águas do rio Peixe. Uma casa acabou tendo parte desmoronada, caindo, e um muro também, e a outra casa, uma família perdeu tudo. A princípio não há informações de vítimas, situação mais grave, mas apenas os transtornos causados aí. Parte da rodovia, que liga a Poços a Campestrinho, ficou alagada por conta do volume de água, e ocorreu também um deslizamento na altura do quilômetro 16 entre Poços e Campestrinho, porém a equipe da Defesa Civil e funcionários da Prefeitura já estão no local para poder fazer a limpeza e liberar o trânsito, que segue de forma precária, é apenas uma faixa liberada, mas está seguindo, ainda não flui normalmente, mas o pessoal tem passado com muita cautela. A Defesa Civil pede muita cautela ali para o pessoal quando for
seguir de Poços para Campestrinho e vice-versa. Tá ok? O rio ele transbordou por volta de 4 horas da manhã e aí pegou o pessoal de surpresa. E segundo o coordenador da Defesa Civil, agora a atenção se volta para a Divinolândia, onde o volume de água começou a chegar agora pela manhã. Houve já um pouco de transbordamento, mas ainda não causou nenhum transtorno como foi em Campestrinho. Então, a atenção redobrada da Defesa Civil lá em Campestrinho por causa da chuva na região. Tá ok? A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto para falar de mais chuva, que é o assunto de hoje de manhã aqui em Poços de Caldas e região. E a gente vai falar da situação de Campestre. A prefeitura de lá decretou calamidade pública por conta dos estragos causados pela chuva. E também aqui em Poços de Caldas, o Kennedy voltou a alagar e ainda a Avenida Remígio Prézia está interditada. A gente volta rapidinho, é um minuto só, não saia daí. Construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Agora na Renault é carro 2020 com preço de 2019. Duster a partir de 69.490 com taxa zero. Quid completo com multimídia e câmera de ré, entrada mais parcelas de 499. Só 499 por mês para levar o SUV dos compactos. Novo Sandero 2020 completo a partir de 42.990. E mais, toda a linha com taxa zero. Aproveite, passe na Renault. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Virou Notícia nesta terça-feira chuvosa em Poços e região. Antes da gente dar sequência aqui com as informações, gostaria de mandar um abraço ao pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais. Está aqui o Adriano Ribeiro, o Marcelo Salles, Daniel Fontes lá do Rio de Janeiro, o Janes Generoso de Lima, o Alex Florenço, Simval, investigador Simval Garcia, Jorge Moreira lá de São Carlos, obrigado Jorge, Zeca Santos, e a Darila Marques também acompanhando a gente lá em São Paulo, acompanhando as informações do Jardim Kennedy, né, Darila? Tomara que esteja tudo bem lá com o pessoal, né? A gente vai divulgar daqui a pouquinho aqui a situação hoje que voltou a alagar novamente o Kennedy. Olha, a gente falou no início do primeiro bloco a respeito do acidente de trabalho na Alcoa e a gente acaba de receber aqui uma nota oficial, um posicionamento da Alcoa a respeito desse acidente de trabalho. A nota diz o seguinte: com muito pesar, a Alcoa de Poços de Caldas comunica que José Marcos Gonçalves, 50 anos, não 40 como a gente havia informado, com 50 anos, colaborador da Parex Engenharia S.A., faleceu ontem às 22 horas na Santa Casa de Poços de Caldas. Que estão recebendo todo o suporte da Alcoa e da Parex. Na tarde de ontem, como a gente disse, José Marcos sofreu graves queimaduras após um acidente quando executava atividade de corte da estrutura do telhado de uma área desativada da empresa. A Alcoa reitera seu compromisso com a segurança de seus colaboradores diretos e indiretos e, junto com a Parex, está empenhada em levantar a causa do incidente para tomar as medidas necessárias. Ok? Então, muito obrigado, Ana, pelo envio da nota. A gente dando aí o posicionamento da Alcoa a respeito do acidente de trabalho ocorrido ontem, infelizmente, com a morte de um colaborador de 50 anos. Bom, a gente volta a falar de chuva, então. Agora a gente vai para Campestre, onde a Prefeitura de Campestre decretou calamidade pública devido à situação, né, que a cidade se encontra hoje por conta do estrago da chuva causado na cidade. Pelo menos 3 famílias tiveram as casas aí inundadas, né? E tiveram que deixar as casas. O muro de um prédio caiu e a prefeitura interditou parte de uma estrada que fica perto de uma represa
que cedeu, né, que ela acabou rompendo com o volume de água. E essas imagens aí, é campestre? Acho que não é campestre, Rogério. Acho que isso aí é Kennedy, viu? Mostra pra gente aí a represa como é que ficou. Por favor. E aí a prefeitura então, portanto, decretou agora de manhã calamidade pública para poder resolver essas questões dos estragos causados pela chuva lá na cidade. Bom, a gente está tentando recuperar as imagens para você lá de Campestre. Bom, enquanto isso, esse aí é o Jardim Kennedy. Vamos ao Jardim Kennedy já de uma vez então, Rogério, que a gente fala de Poços, depois a gente volta aqui com Campestre, aqui, onde a prefeitura na parte da manhã decretou estado de calamidade pública por conta dos estragos. Essas aí são as imagens lá de Campestre, que voltou a alagar hoje de manhã. Inclusive as equipes do Demutran e Defesa Civil e Corpo de Bombeiros estão lá neste momento. Algumas ruas já foram interditadas para evitar aí que os carros circulem pela região onde houve alagamento, e também oriento aí as pessoas que não saiam de casa, né, para que não tenham contato com a água. No caso daquelas que necessitam deixar os imóveis por conta de segurança mesmo, a Defesa Civil e o pessoal da Promoção Social estão no local para orientar essas pessoas que precisam deixar seus imóveis por causa do risco de alagamento e inundação dentro das casas. Isso aí, a imagem fez agora pela manhã, como é que está a situação lá na rua Magnesita, que geralmente alaga mesmo por conta das condições do rio mesmo, com trabalho feito pela prefeitura, com a instalação e implantação de gabiões, né, limpeza dos córregos. Infelizmente o volume de chuva foi muito grande. Para vocês terem uma ideia, de acordo com a estação meteorológica da Infraero, só na Zona Sul foram 47 miligramas, né, mililitros ml de chuva nessa madrugada, de ontem para hoje, 47 ml de chuva. Muita chuva, portanto, de uma noite só, segundo, já que a média histórica de Poços de Caldas é de 220 ml de chuva. E, portanto, numa noite só foram aí quase 25% dessa média histórica para o mês de fevereiro em Poços de Caldas. Na região Caldas e Poços de Caldas, segundo o Instituto de Meteorologia em Belo Horizonte, choveu nesta madrugada 87,9 milímetros de chuva, portanto aí quase que a metade, né? Quase que a metade da média histórica prevista para o mês de fevereiro numa noite só. A estação mais próxima que a gente tem aqui do IMET é em Caldas e, portanto, eles registraram esse volume aí de chuva esta noite na região, e a previsão é de mais chuva para Poços de Caldas. A gente tem informação também aí a respeito da Avenida Remígio Prézia, parte dela que foi interditada. Vamos mostrar aí, o pessoal também interditando ali, devido ao volume de chuva no Ribeirão da Serra. Olha esse trecho aí que já estava sendo monitorado anteriormente com outra interdição que havia sido feita próxima à ponte ali. Hoje esse trecho aí acabou sendo interditado novamente devido ao risco de queda dessa calçada por conta da chuva. Houve isolamento por parte da Defesa Civil e o Demutran, e a orientação é que os motoristas fiquem atentos aí, porque só meia pista está funcionando, está sendo liberada para o trânsito de veículos ali. Até um ponto de ônibus que fica um pouquinho mais para frente, que também já estava nessa área de risco, está interditado, e a orientação é que os motoristas tenham muita cautela ao passar por ali na Remígio Prézia, próximo à igreja São Judas Tadeu, tá ok, gente? Então vocês que estão aí vão para a zona leste aí de Poços de Caldas, procurem rotas alternativas, porque no horário de pico vai ficar muito difícil passar dali, uma vez que só está uma das pistas liberadas para o trânsito, o fluxo de veículos ali na zona leste de Poços de Caldas. Bom, vamos então ver aí como é que fica a previsão para hoje em Poços de Caldas. Previsão de muita chuva para esta terça-feira, e temperatura também na casa aí dos 20 graus. A temperatura máxima hoje deve chegar na casa dos 20 graus em Poços de Caldas, devido a essa chuva
que está sendo registrada não só em Poços de Caldas, mas em toda a região nesta terça-feira aqui no sul de Minas, Campestrinho, como eu já tinha falado antes, tudo isso ocorrendo nesta terça-feira, Defesa Civil de todos os municípios em alerta por causa dessa chuva que cai desde ontem à noite na região em Poços de Caldas. Ok? Olha, antes da gente chamar a próximo assunto aqui, deixa eu mandar um abraço ao pessoal que continua aqui entrando com a gente, a Elizabeth Reis, a Marília Alice Ribeiro Macedo, a Gislene Santana, o Abner, obrigado, o Sargento Janes Júnior também acompanhando a gente, e a Eliane Gonçalves também ligados lá, nossos web espectadores acompanhando as notícias de Poços de Caldas e região. Olha, por causa dessa chuvarada, ontem São Paulo praticamente parou. E isso surtiu um reflexo aqui em Poços de Caldas, pois há muita gente que tentou comprar passagem no terminal rodoviário para seguir viagem para São Paulo, principalmente turistas, não conseguiram porque as vendas foram suspensas pelas duas principais empresas que fazem aí a linha Poços São Paulo e vice-versa, né? Poços São Paulo, Poços de Caldas. Ontem, por conta dos alagamentos, as empresas suspenderam as vendas de passagem, pois não tinha como chegar em São Paulo. Foram canceladas aí cerca de 29 viagens só nesta segunda-feira. Hoje, pela manhã, de madrugada, as vendas voltaram ao normal, já estão liberadas então as viagens para São Paulo. Quem precisa ir para São Paulo já pode se dirigir ao terminal rodoviário, que as passagens estão liberadas, mas com uma cautela, pois voltou a chover em São Paulo, então o pessoal está monitorando a situação lá, acompanhando para ver se essas vendas permanecem mesmo ao longo do dia. Eu estive lá pela manhã e conversei com o administrador do terminal rodoviário, o Danilo Durante, que falou sobre a situação. Vamos acompanhar aí o que o Danilo falou com a gente. Olha, até o momento agora de manhã, segundo as informações que a gente tem, que está funcionando tudo certinho, entendeu? Os ônibus estão saindo de hora em hora para São Paulo e é isso. Agora a gente está aguardando porque parece que voltou a chover em São Paulo. Então a gente vai ver se vai paralisar alguma coisa, o que vai acontecer. É muita gente que veio visitar a nossa cidade, está indo embora para São Paulo, então a gente não sabe como é que está lá, né? Então a gente fica preocupado. Então, no caso, até Campinas, parece que está tudo ok. Agora, até São Paulo, a gente já não sabe, né, como que vai estar. Tá certo, vamos acompanhando a situação também do terminal rodoviário, se o pessoal vai conseguir embarcar hoje o dia todo, se as vendas vão ser suspensas novamente. E também a gente vai acompanhando ao longo do dia, aqui no Virou Notícias e também no postoscom.com, a situação da chuva em Poços de Caldas. Neste momento, como eu disse anteriormente, as equipes do Corpo de Bombeiro, Defesa Civil e Promoção Social percorrem o Jardim Kennedy para orientar os moradores que estão em situação de risco ou não, se devem ou não permanecer nas casas onde houve alagamento, tá ok? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho o Ailton Fonseca volta com as notícias da Caldense, que se prepara para encarar o Atlético Mineiro, o Galo, que é o líder da competição. É um jogo difícil, mas a Caldense vem aí se demonstrando aí forte aí no campeonato. Venceu 3 vezes em Poços de Caldas, sofreu apenas uma derrota até agora. Portanto, vamos saber do Ailton como que será então esse jogo no próximo fim de semana, tá ok? A gente volta rapidinho, então já já a gente está aqui. A Prevente Serviços, há 16 anos, trazendo confiança e qualidade em mão de obra terceirizada para empresas, condomínios, shoppings e escolas. Seja um ambiente corporativo ou familiar, conte com a Prevente Serviços. Nós cuidamos de você. Sempreprevente.com.br 35 31 14 8800.
Você quer mais um motivo para ter a internet da Apostos.net? A Apostos.net é a primeira rede de internet da cidade e está a seu lado há 23 anos. Postos.net, a provedora que tem postos até no nome. Você sabe o que fazemos? Fabricamos oportunidades. Seja para grandes momentos ou simples ocasiões. Oportunidades para emoções especiais e boas histórias. Para sorrir, amar, se divertir ou simplesmente relaxar. E fazemos tudo isso por você, pois você faz parte de nossa história. E nós fazemos parte da sua. Sinta a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Há 64 anos proporcionando as melhores emoções. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Virou Notícia dessa terça-feira. Agora as informações do futebol com ele, Ailton Fonseca, que sabe tudo e um pouco mais sobre a Caldense e dos times que estão disputando os estaduais pelo Brasil. Ailton Fonseca, como é que está aí os preparativos, né? Como estão os preparativos da Caldense para a sexta rodada do Mineiro contra o Atlético Mineiro? É com você. Muito boa tarde a você, Rony Bispo. Um grande abraço a todos os nossos amigos. Nós vamos começar falando hoje aqui do Campeonato Paulista, porque ontem nós tivemos um jogo fechando a rodada do Paulistão, que tinha começado no sábado, passando pelos jogos de domingo, que você já acompanhou, inclusive, aqui ontem, todos os resultados. Faltava o jogo do Santos, que foi na noite de ontem. E o Santos acabou vencendo o Botafogo de Ribeirão na Vila Belmiro, pelo placar de 2-0. O Santos, portanto, fazendo uma campanha, embora não seja uma campanha altamente positiva, é líder do grupo. Vamos ver aí a classificação do grupo A, né? O grupo do Santos. Com a vitória de ontem, o Santos chegou a 10 pontos ganhos. Em segundo lugar está a Ponte Preta de Campinas com 6 pontos. Em terceiro, o Água Santa com 4. E na quarta posição, o Oeste, que tem 4 pontos ganhos, o Oeste, que joga em Birigui. Na verdade, o Santos assume dispara, para falar mais claramente, na liderança do seu grupo e vai caminhando a passos largos aí para conquistar a sua classificação. O Santos, que agora à tarde faz uma reunião com os empresários do Soteldo, na tentativa de resolver a situação do Soteldo. Há uma força vinda de Minas Gerais para São Paulo, né, tentando, através do Atlético Mineiro, levar o Soteldo para Belo Horizonte. Mas o Santos, segundo o presidente, tem bala na agulha para segurar o venezuelano na Vila Belmiro. Então, hoje à tarde, essa reunião importante para a tentativa do Santos manter o Soteldo como jogador do Peixe para essa temporada. Lembrando que a situação também estava complicada para o Carlos Sanches e ele acabou acertando a permanência no Santos. Tanto é verdade que ontem fez o primeiro gol. Vamos então aos gols do Santos no fechamento da rodada ontem na Vila Belmiro. Primeiro gol do Carlos Sanches, uma bola que veio da esquerda, passou ali pelo miolo da zaga e o Sanches pegou de primeira, fazendo 1-0 para o Santos aos 20 minutos do primeiro tempo. Revendo aí, então, a bola passou pelo zagueiro e o Carlos Sanches pegou de direita, de primeira, Santos 1-0. O segundo gol também pelo lado esquerdo. E quem fez foi o Eduardo Sacha, de Peixinho, fazendo o Santos 2-1. Ele antecipou o zagueiro aos 10 minutos do segundo tempo. Santos 2-0 na Vila Belmiro. Então, o Santos, como eu disse, comemorando a liderança. E nós vamos falar agora também da Copa do Brasil. A Copa do Brasil que tem um jogo marcado para hoje, lá no Maranhão, em São Luís, né? O Imperatriz jogando diante do Vitória da Bahia. Ainda pela primeira fase da Copa do Brasil, esse jogo isolado hoje. E amanhã nós vamos trazer aqui todos os demais jogos, porque amanhã teremos inúmeros jogos na complementação, na sequência, aliás, dessa primeira fase da Copa do Brasil. São premiações distintas, temos times do grupo A, do grupo B e do grupo C.
são grupos de valorização no mercado. Os do grupo A recebem uma cota substancial, os do grupo B uma cota intermediária e os do grupo C, que se a Caldense estivesse participando nesse ano, por exemplo, seria do grupo C uma cota de aproximadamente R$550 mil por um jogo, uma fase. Portanto, é um dinheiro razoável que fica em jogo. O time que passa para a segunda fase aumenta um pouco mais a premiação, de forma que a cada fase que passa na Copa do Brasil, aumenta mais ainda a premiação. E nós vamos falar também da Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana que tem sequência hoje, e hoje com o Goiás, né, participando da Sul-Americana. O jogo do Atlético Grau, jogo do Peru, jogando contra o River Plate do Uruguai, não da Argentina, não. O Argentino Júnior da Argentina enfrentando o Sporting e o Huracádio, né, do Peru. O Sol de América do Paraguai contra o Goiás, que é o time brasileiro, participante da rodada de hoje. E o Deportivo Cali da Colômbia vai receber o River Plate, mas é o River Plate do Paraguai, né? Então, a gente tem River Plate do Uruguai, River Plate do Paraguai, e o original, que é o da Argentina, não está nessa competição. Então, hoje, a sequência aí da Copa Sul-Americana, apenas o Goiás hoje participando da rodada da Sul-Americana. E a Copa Libertadores da América, que também tem sequência hoje com um time brasileiro, né? Hoje, o time do Internacional de Porto Alegre, como a gente está vendo ali, tem um compromisso, mas o Deportivo Táchira, da Venezuela, vai receber o Independiente Medellín, da Colômbia. O Internacional de Porto Alegre, jogando lá em Porto Alegre, diante da Universidade de Chile. E o Deportivo Tolima, da Colômbia, recebendo o Macará do Equador. Esses 3 jogos hoje. Amanhã, vários outros jogos, e é claro que amanhã você vai acompanhar conosco aqui toda essa movimentação também. E eu gostaria, para finalizar nosso trabalho hoje, de falar aqui sobre a Caldense, né? Caldense que no próximo domingo tem um jogo extremamente complicado, fora de casa, jogando lá no Mineirão, em Belo Horizonte, diante do time do Atlético Mineiro. Esse jogo seria no Independência, mas já desde a semana passada ele acabou sendo remanejado para o Mineirão. Aliás, o Atlético está pretendendo realizar todos os demais jogos do campeonato no Mineirão, até porque no Independência já estão jogando o América e o Coimbra, quando manda jogos também lá na Grande BH, ele que é da Grande Belo Horizonte e de Contagem, ele joga também no Independência. Então o Atlético remanejando os seus jogos, inclusive o clássico diante do Cruzeiro também será no Mineirão. Até o ano passado, só o Cruzeiro mandava jogos no Mineirão. Então agora o Atlético também fez essa opção. Agora a Caldense nesse jogo, ela tem alguns problemas, enquanto a gente vai acompanhando aí algumas imagens da Caldense, essas imagens inclusive do último jogo, da vitória sobre o Boa por 1-0, a Caldense, ela tem alguns problemas. O Jonathan Costa, por exemplo, o zagueirão da Caldense, que foi considerado o melhor em campo nesse jogo aí que você está vendo, ele recebeu o 3º cartão amarelo. Ele vai ter que cumprir a suspensão. E claro que é uma ausência sentida na Caldense. E também o Luan Costa, que é o atacante, que vinha jogando, fica de fora também, pelo mesmo motivo, o 3º cartão amarelo. Claro que o técnico tem as opções, né, de substituição. O Marcos Paulo Gripe, ele já adiantou, inclusive, que vai fazer essas alterações, porque necessidade, claro, mas não adiantou não quem é que entra jogando no lugar desses jogadores aí. Ele terá até o final da semana, até porque a Caldense viaja no sábado para Belo Horizonte, então até a sexta-feira ele tem tempo de acertar o time que vai entrar jogando. Outro jogador que saiu de campo sentindo problema de lesão foi o Lucas Múfalo, o outro zagueiro. Mas eu conversei com ele depois do jogo diante do Boa e ele deixou o treinador um pouco mais despreocupado, dizendo que provavelmente ele vai ter condição,
porque ele já tinha feito um exame superficial depois do jogo no próprio vestiário da Caldense, e o doutor, o médico, acabou dizendo a ele que não foi nada grave, que ele poderia até trabalhar normalmente essa semana. Tomara, né? Porque, embora a Caldense tenha jogado bem contra o Atlético nos últimos anos, talvez seja o time do interior que mais prega peças no time do Atlético. É claro que sempre é um jogo muito perigoso, um jogo muito complicado para a Caldense. No ano passado, a Caldense foi no Independência e ganhou do Atlético por 2-1. E esse ano a expectativa é de que ela complique também para o Atlético. Até porque o Atlético tem um jogo pela Copa do Brasil no meio da semana e na outra semana, no meio da semana também, vai jogar pela Copa Sul-Americana. Então são 3 jogos de quarta a quarta. Provavelmente o Atlético vai poupar alguns jogadores no jogo diante da Caldense. Pode ser até que poupe o time inteiro. Ou pode ser que não. Tem treinador que prefere manter a sequência do time mesmo com a exaustão de 3 competições, como é o caso do Atlético. E o Dudamel, a gente não conhece profundamente o trabalho dele ainda, chegou há pouco tempo no Galo. A gente não sabe como é que ele vai esquematizar o seu time nessa semana que ele terá de quarta a outra quarta-feira. Então é isso, meu caro Rony Bispo. Nós estamos encerrando a nossa participação hoje aqui. Amanhã estaremos de volta. E é claro, amanhã com muitos jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, da Sul-Americana. E a gente vai acompanhar mais, falar mais da Caldense, que na tarde de hoje faz o primeiro trabalho, se representa hoje, logo mais às 3h30 da tarde no CT. E nós vamos estar acompanhando lá para amanhã, a gente trazendo novidade aqui também. Grande abraço e até amanhã então, Rony. Tá certo, Ailton, muito obrigado. Amanhã a gente aguarda você aqui com mais informações sobre a Caldense e também pelos campeonatos estaduais que estão acontecendo aí pelo Brasil afora. Amanhã a gente se vê então, Ailton, até mais. E é isso aí, gente. A gente está chegando aí ao final da edição de hoje, terça-feira do Virou Notícia. Mais informações sobre a chuva, você continua acompanhando também aqui pela página da Vidando TV e também no postoscom.com. E a gente espera aí que a chuva dê uma trégua, que não cause mais transtornos e estragos, né? Felizmente, até o momento, sem vítimas, porém, muitos transtornos e estragos, principalmente para as famílias lá do Kennedy. Amanhã a gente volta com mais notícias, tá ok? Uma boa tarde para vocês e a gente se vê amanhã.